Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Luniara. Estou começando aqui com um canal no YouTube e eu vou começar dessa forma. Como é ser uma mulher trans numa escola militar? Então, comecei com esse título para atrair vocês mesmo pra cá, para eu contar um pouco da minha história, como é que foi o meu processo de transição. Pra quem não sabe, eu sou uma mulher trans. Tudo começou quando eu tinha 13 anos, assistindo youtubers aqui do YouTube mesmo, Mindy Candy, Tiesita, Barbite também teve uma importância no meu período de transição, que a gente começou ali quase juntas. Comecei a descobrir o que era ser uma mulher trans com 13 anos, comecei a procurar tratamento e ajuda mesmo, né? E foi todo o processo, com os meus pais, com a minha família, e foi 3 anos esse processo com a minha família. 3 anos pode parecer pouco, mas pra gente que tá vivendo e passando por aquilo é muita coisa, muito tempo, principalmente com uma cabeça de uma menina, e passar por tudo aquilo é muita coisa. Enfim, aí eu fiz acompanhamento. No começo eu ia escondida fazer acompanhamento psicológico, fiz muita coisa escondida durante a minha pré-adolescência e adolescência, principalmente porque na minha pré-adolescência foi quando o meu corpo começou a querer mudar para o gênero que eu fui designada, né? Começou ali a testosterona querer começar a aparecer no meu corpo, eu começava a sentir os efeitos ali secundários da testosterona e aquilo me fazia muito mal. E eu comecei a recorrer do anticoncepcional na época, né? Ia na farmácia, pedia dinheiro para meus pais falando que ia comprar remédio para espinha, para acne, e comprava anticoncepcional. Escondia na gaveta, menina, e ó, tomava meu hormôniozinho. E foi assim, dos meus 13 aos meus 16 anos, tomando hormônio escondida. E quando minha mãe começava a perceber o peitinho na blusa, eu parava de tomar, dava uma pausa, e quando ele diminuía um pouquinho o inchaço, eu voltava a tomar de novo, porque lidar com o hormônio masculino, com a testosterona subindo no corpo, eu sentia isso, eu sinto até hoje, quando eu tô sem tomar hormônio, sinto psicológico, né, acho que tá subindo. Era algo que me fazia muito mal, então a pré-adolescência foi uma fase terrível pra mim. Passou essa fase, e eu tava no terceiro ano, eu ia entrar no ensino médio, e eu tinha certeza que no meu ensino médio eu ia fazer a minha transição. Comecei a deixar o meu cabelo crescer e tudo mais, e não tava nem aí pra opinião de meus pais, nem nada. Acontece que eu passo numa escola militar aqui de Salvador, eu moro na Bahia, e eu tenho que cortar o meu cabelo baixinho. Eu não tinha muito pra onde correr, porque eu dependia de meus pais. Comecei minha transição na adolescência, né? Então tinha toda aquela questão da dependência mesmo, quando você é adolescente. E a maior forma de repressão era através do meu cabelo. Eu tinha que cortar o meu cabelo bem baixinho pra ir pra escola e tudo mais. Então foi uma fase bem dolorida, bem sofrida pra mim, como uma mulher trans, porque era tirado o maior símbolo de feminilidade pra mim, que é hoje. Meu cabelo é extremamente importante pra mim hoje. E era algo que me doía muito, que me machucava muito. E eu tinha que fazer isso porque eu não tinha opção, né? E fui tirada à força de uma escola que estava no meu conforto, que tinha meus amigos, pra ir pra uma escola militar. Chegou nos meus 16 anos, eu tava no terceiro ano do ensino médio, estourou a pandemia. Pandemia, todo mundo foi pra casa, todo mundo ficou triste, né? Na verdade, todo mundo ficou feliz, porque era só 14 dias, depois que a gente descobriu que ia ter que ficar um ano, né? Aí, passou os 14 dias, eu comecei a pensar, meu Deus, a gente vai voltar pra escola daqui 1 mês, 2 meses? E nada de voltar. Aí eu falei, olha, quer saber de eu vou começar a minha transição. Óbvio que eu já estava passando por problemas emocionais enormes. Pensava em me matar todos os dias, sabe, eu não saía do quarto, eu só chorava. E eu brigava muito com meu pai, pra ser mais específica. É sempre mais complicado o lado do pai pra aceitar. Eu acho que pra mãe é sempre mais fácil, né? Passei por muitos problemas com meu pai, tive brigas feias, e eu não via solução, eu não via como sair daquilo. Eu não me imaginava que hoje eu seria a mulher que eu sou, não imaginava tendo essa aparência de hoje. E eu achava que pra mim, na época, meu pai não me aceitando, só ia ter uma solução, né? Que era pra ir pra rua, ter que cair no mundo, né? Da prostituição e tudo mais, ter que passar por tudo aquilo. E eu tenho certeza que se meu pai não tivesse me aceitado, não tivesse me acolhido, hoje em dia eu não estaria aqui pra contar a história, eu não estaria viva. Isso
é uma certeza, sabe? Porque não consigo me imaginar, não teria forças pra isso. Eu sou muito meiga, muito delicada, eu sou muito fraquinha. E pra você estar na rua, pra você ter aquela vivência que as meninas trans têm, você tem que ser muito forte. Coisa que eu não sou, eu não teria essa força, sabe? Então, com 16 anos, tive uma conversa com meu pai, depois de muita briga, depois de muita confusão. Mas ele entendeu, ele conseguiu me compreender. E ele mudou, assim, da água pro vinho, ele conseguiu me compreender. E foi algo muito lindo da parte de meu pai, porque ele conseguiu entender e da noite pro dia ele mudou assim completamente. Ele fez uma reunião com a família inteira pra falar que eu iria começar o meu processo de transição de gênero, que todos iam ter que me respeitar como tal. Falou o meu nome como ia ser, no caso. E foi muito rápido. Para as pessoas de fora, o meu processo de transição foi muito rápida. Mas eu já vinha tendo esse processo lá desde os meus 13 anos, com acompanhamento psicológico, hormonal e tudo mais. Então, da noite pro dia também, quando meu pai me deu o aval, que ia me aceitar e tudo mais, eu mudei minha aparência. Na época eu usava lace e tudo mais. Então foi muito rápido e eu sempre fui muito feminina. Então, ter essa aparência facilitou. E a época da pandemia foi muito confortável pra mim, por quê? Porque quando eu tinha que sair na rua, eu usava máscara. Na época eu trabalhava no Tribunal de Justiça aqui de Salvador até. E eu fui super acolhida lá, inclusive, eles amam tanto, eles foram muito importantes na minha transição, na minha vida. Eles me acolheram muito, foram extremamente importantes pra mim. E eu fiz o meu processo de transição todo lá no Tribunal de Justiça, inclusive, dos 16 aos 18 anos. E fui deixando meu cabelo crescer, fui vivendo minha vida. Não sofria transfobia, porque como eu falei, eu tava na pandemia, eu tava em casa, a gente ficou 6 anos trancafiado pra 6 meses, trancafiado em casa. Acho que foi uns 6 meses que a gente ficou sem poder sair, tipo, né? E quando acabou a pandemia, eu já tava feminina, com meu cabelo grande, então foi muito mais fácil. E hoje em dia eu tenho uma relação perfeita com os meus pais. Agora eu vou uma dica, um conselho pra quem quer começar a transição, né? Como eu comecei na adolescência, principalmente pra quem não tem um apoio dos pais. Caso você não tenha um apoio dos pais, eu sei que é muito difícil. Você vai falar, ela vai falar isso porque ela tem um apoio dos pais, mas não. Se possível, se você vê, estude o espaço. Se você vê que seus pais vão ser uns pais que não vão te aceitar, que vão te expulsar de casa, que vão ser preconceituosos com você, escolha esperar, completa os seus 18 anos, estuda, trabalha, faz a sua independência, porque na rua, infelizmente, o preconceito é muito forte. E pra gente que é mulher trans, não é fácil. E além de não ser fácil, as pessoas não dão oportunidade, não abrem as portas. E o que resta pra gente, infelizmente, é, né? É muito injusto, eu sei, mas caso seja isso mesmo, aguarde, que no final dá tudo certo. Cada pessoa tem o seu processo e não vai na louca, não vai na loucura de ir pra rua, porque a rua não abraça dessa forma como, enfim. E pra quem tem essa aceitação, pra quem vê que o espaço é mais fácil dos pais aceitarem, procura um ambulatório de pessoas trans na sua cidade, leva os seus pais lá, foi o que eu fiz. Procura um atendimento psicológico, tanto pra você, que é importante ter esse acompanhamento na nossa vida inteira enquanto mulher trans, principalmente por os hormônios mexerem muito com a nossa cacholinha, com a nossa cabeça. Vai com seus pais também, faz esse acompanhamento junto com a família. Eu fiz isso, foi muito importante pra mim, pra minha família. E é isso. E no fim dá tudo certo, você vai sair de uma minhoquinha pra uma borboleta linda. E é isso. Me sigam no Instagram, @luniara_. Vou começar a criar conteúdo trazendo mais os assuntos trans aqui no YouTube, ficando mais próximo de vocês. E não só assunto trans, pretendo trazer outras coisas também da minha vivência, coisas de academia, minha vida, enfim. Se inscrevam no canal, deixem um gostei. Ai, eu sempre quis falar isso. É isso, meu povo. Beijos!